Amém. Boa noite. Todo mundo abre a sua Bíblia em Tiago. Tiago, 3º capítulo. Dizem que o Tiago é os provérbios do Novo Testamento. É um livro de sabedoria, um livro realmente, se lê muito, você vai apanhar cada vez que lê, porque sempre está batendo na gente sobre algum procedimento. Mas hoje à noite não vamos bater em ninguém, não. No estudo de Tiago encontramos mandamentos dados aos irmãos. Nós notamos o verso 1. Verso 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, aos 12 tribos que andam dispersos, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentares várias tentações. Está escrito para os crentes, os que têm Cristo como Salvador. Nesse caso foi os judeus que eram dispersos, perseguidos. Lembrem em Atos capítulo 1, verso 8, que tinha de esperar lá em Jerusalém até receber o Espírito Santo. Depois, falei errado, não? Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, é certinho. Então, deu uma insegurança aí. Mas então, eles iam receber o Espírito Santo. Depois, eles iam ser testemunhos, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, essa foi que o Senhor deixou. Tudo bem. Podemos ler até Atos 7, eu acho, onde o Estevão foi o primeiro mártir e tudo. Depois eles foram dispersos. Deus usou essa perseguição para realmente o povo sair de Jerusalém e pregar o Evangelho até os confins da terra. E pela vida de Paulo, nós entendemos que ele já foi até a Europa, até a Ásia, pregando a palavra de Deus. Nós vimos que quando nós encontramos várias tentações, que nós temos de louvar Deus e tudo e confiar nele. Nós vimos também, se alguém faltar sabedoria, pode pedir a Deus que dá liberalmente. Em capítulo 2, nós poderíamos ver várias coisas também, mas estamos hoje à noite no capítulo 3. No capítulo 3, e vamos começar a nossa leitura no 13º versículo, e vamos ler até verso 18, até o final do capítulo. Todo mundo achou? Então, quem dentre vós é sábio e entendido, mostra pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia na paz, para os que exercem a paz. Então, vamos orar. Precioso Pai, abençoe a leitura na Tua palavra e ajuda a gente realmente entender, compreender completamente como é que podemos ter a sabedoria e também qual é os seus efeitos na vida dos que têm. Abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, ora. Amém? Amém. O que é a sabedoria? Já a Bíblia mostra que você deve ter a sabedoria,
Mas o que é a sabedoria? O mundo num dicionário, eu peguei do soescola.com, fala: a sabedoria é a capacidade de compreender e aplicar conhecimentos de forma sensata e prudente. Ela envolve qualidades como o discernimento, a humildade, ou a aprendizagem sábia, saiba mais sobre a sabedoria na história, na filosofia, na educação, na prática. Então tem vários pontos de vista sobre a sabedoria, mas simplesmente é o uso sábio das informações que a gente adquiriu. Mas vamos ver hoje à noite o que significa a sabedoria segundo a Bíblia. Porque o dicionário, poderíamos usar os termos do mundo que fala: papel recebe qualquer tinta, não é? O dicionário recebe qualquer tinta, mas a Bíblia é inspirada por Deus e podemos confiar nela. A sabedoria é a capacidade para fazer boas escolhas e distinguir o que é bom e do que é ruim. De acordo com a Bíblia, a verdadeira sabedoria só pode ser alcançada através do Espírito Santo, de uma vida dedicada ao Senhor. Quando entra o pecado da gente, essa diminui a sabedoria da gente. Então nós temos de entender: a sabedoria que vem de Deus vale muito mais do que a sabedoria do mundo. Ser sábio não significa apenas ter conhecimento, mas é o uso daquele conhecimento. Significa saber aplicar o conhecimento para tomar as decisões certas. Essa é a sabedoria. A sabedoria do mundo nos ensina que pode dar uma mentirinha e tudo para alcançar uma nova carga. Pode falar mal do seu chefe para você tomar o lugar do seu chefe. Essas são as coisas do mundo. Mas a Bíblia ensina a sabedoria completamente diferente. Mas de onde vem a verdadeira sabedoria? Como Criador de todas as coisas, Deus é a fonte de toda a verdadeira sabedoria. Provérbios, capítulo 2, verso 6. Olha lá. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Esta é de Tiago, capítulo 2, verso 6. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso encontramos nela a verdadeira sabedoria que deve controlar as nossas vidas. Nós temos de ser sábios segundo a palavra de Deus e não tem outra fonte. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Segundo a Bíblia, o primeiro passo para alcançar a sabedoria é ter o temor do Senhor. No Salmo 111, verso 10. Salmo 111, verso 10 fala o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Nota bem que temos duas coisas ligadas aqui: sabedoria, entendimento, realmente três coisas: sabedoria, entendimento e obediência aos mandamentos do Senhor. Essas são as três coisas que estão envolvidas aí. Voltando para Tiago, capítulo 1, versos 5 e 6, fala assim: ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Isso significa ter respeito por Deus e por seus mandamentos. Quer dizer, obedecer. Obedecendo o que Deus ensina, obedecendo os mandamentos e tudo. Esse é o que Deus quer. Temer a Deus já é um ato de sabedoria, porque é uma escolha acertada que vai guiar a sua vida no caminho certo. Essa é: eu não peco, eu não quero pecar, porque eu não quero ofender Deus. É só isso? Não, eu não peco, eu não quero pecar, porque eu não quero ofender Deus.
mas também eu não quero ser corrigido. Eu não quero apanhar. Então, tem várias coisas que vai influenciar o meu procedimento e a minha sabedoria. Temer a Deus implica dedicar a sua vida a Ele só, crendo no Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. Tudo que nós ensinamos, tudo que a Bíblia ensina, começa com a salvação. Tendo a certeza que já arrependeu-se do seu pecado, já colocou a sua confiança no Senhor, esse é o primeiro passo. Mas o segundo passo qual é? 2 Coríntios 5, verso 15. Nós passamos para servir o Senhor Jesus Cristo. Éramos servos do diabo e passamos. Vamos ler lá, 2 Coríntios 5. Verso 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A minha obrigação, depois que eu aceitei Cristo como Salvador, foi viver por Jesus Cristo. Não segundo a minha própria vontade, mas segundo a vontade dele. Tudo bem? Eu consegui? Não, até hoje em dia é uma briga entre a minha carne e o que o Senhor Jesus Cristo está querendo de mim. Quando você faz isso, você recebe o Espírito Santo dentro de seu coração, que ele começa a guiar no caminho de sabedoria. Tem pessoas que, eu tinha uma senhora, nós estávamos indo de porta em porta, foi no estado de Tennessee, lá nos Estados Unidos, bati na porta, lá bate na porta, não bate nas mãos não, mas bati na porta e ela falou, começamos a convidar para a igreja, falar de Cristo para a senhora. Ela falou, você já recebeu o Espírito Santo? Eu falei, sim senhora, quando eu recebi Jesus Cristo como meu Salvador, eu recebi o Espírito Santo também. Eu recebi Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ah, mas você já recebeu a segunda bênção? Ela querendo dizer sobre línguas e tudo. Eu falei, minha senhora, eu já recebi primeira, a segunda, a terceira, milhares de bênçãos. Eu não parei com a segunda, não. Ah, não, mas eu falei, eu sei o que a senhora está querendo dizer. Mas nós começamos de realmente ter poder de andar no caminho certo quando nós aceitamos Cristo e depois quando nós decidimos obedecer. 1 Coríntios 2, versos 12 e 13 fala, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Mas o Espírito que provém de Deus, certinho, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, nós entendemos que o Espírito Santo é aquele que ajuda a gente. Não, ajuda não. Que faz a gente entender o que a palavra de Deus ensina. À medida que seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo se aprofunda, é o mais que nós vamos entender o caminho que Deus está escolhendo para a gente. A sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus são completamente diferentes. Poderia dizer, é como do oeste para leste, é completamente oposto. Podemos encontrar muita sabedoria útil no mundo, mas não compara com a sabedoria de Deus. Sem a ação do Espírito Santo no coração, o Evangelho pode parecer loucura. E isso acontece. Olha na sua Bíblia, 1 Coríntios agora, capítulo 2, versos 14 a 16. 1 Coríntios 2, versos 14 a 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las,
porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e que de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, a sabedoria de Deus é o único caminho para a salvação, e isso acontece na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus fez isso de propósito para mostrar que a sabedoria do mundo de nada vale sem Ele, como nós já acabamos de ler. 1 Coríntios 1, versos 27 a 29 fala: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Bom, toda a sabedoria de Deus, sem Deus, se torna loucura e inútil para salvar da condenação do pecado. Muitas pessoas falam: não, mas eu vou ganhar minha salvação fazendo boas obras. Se eu fizer mais boas obras do que obras ruins, eu vou para o céu. Senão, quem sabe onde eu vou? Eles não querem admitir que tem possibilidade de ir para o inferno. Outros: não, já foi batizado na igreja tal. Tem outros que falam: não, mas meus pais eram crentes, eu nasci no Evangelho. Mas nós temos que entender que a pessoa tem que arrepender-se do seu pecado e colocar a sua fé, a sua confiança no Senhor. Agora, voltando para Tiago, capítulo 3, verso 13, 13º versículo, e vamos ver o que o trecho realmente está ensinando. No verso 13 fala: quem dentre vós é sábio e entendido? É uma pergunta. Mostra pelo seu bom trato as suas obras e mansidão de sabedoria. No início de Tiago 3, o autor dirigiu-se àqueles que eram professores ou queriam ser mestres entre os cristãos. Olha verso 1: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Então, está falando com as pessoas que querem ser mestres. Então, quer ser mestre? Então, seja uma pessoa sábia, seja uma pessoa entendida, seja uma pessoa que anda pertinho do Senhor. Lá ele disse a esses professores como eles deveriam até falar. Tiago aqui está dirigindo-se à pessoa que é sábia e compreensiva. Bom, aquela palavra sábio é sophos, como nós temos filosofia, sophos, é sábio. Era o termo técnico entre os judeus para professor, escriba ou rabino. Parece que o autor está falando para aqueles que seriam mestres mesmo. Bom, mas quem é sábio? É a pergunta. Deixou mostrar por boa conduta. Sabedoria não é mero conhecimento da sua cabeça, mas ela tem de influenciar a sua conduta. O que devemos fazer segundo a palavra de Deus. A verdadeira sabedoria é compreensão, que é mostrado em nossas vidas por nossa boa conduta. Tem que ter lá pessoas que talvez olhem na sua vida, eles falam: nossa, aquela pessoa é tão sábia. Como é que eles vão saber? Já ouviu tudo que você vai ensinar-lhes? Não, está vendo o seu procedimento. Nesse sentido, a sabedoria e o entendimento são como a fé, são qualidades interiores, invisíveis, que mostram no seu procedimento. Se uma pessoa se considera sábia,
ou compreensiva, é justo esperar que essa qualidade interior invisível se mostre na sua vida normal. Aqui Tiago nos diz que uma pessoa realmente sábia e compreensível, as suas obras são feitas na mansidão e sabedoria. Voltando aqui, nota bem, mostra pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Sobre mansidão, é uma gentileza. Nós temos no português hoje em dia, aquela pessoa é mansa, queremos dizer o quê? É mansa, ele é bom para conversar a gente e pegar o que a gente tem. Mas a mansidão, às vezes as pessoas têm uma impressão que uma pessoa mansa mesmo é uma pessoa frágil, fraco e que não exige nada, mas não é assim. A pessoa mansa tem uma gentileza passiva que cresce não da fraqueza, nem da aquela deixando a coisa acontecer. Mas é uma força que é manso, trata bem e tudo, mas fica firme no propósito que ela tem por causa da sabedoria que tem e o entendimento que tem na palavra de Deus. Agora veja versos 14 a 16. Mas se tendes amargura, inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, não menteis contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica. E diabólica, porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Então notamos aqui a maneira da sabedoria humana é de ter inveja amarga e sentimento faccioso, que faz divisão, só fica criticando e tudo. E lembra o que eu falei, o que é a crítica? A crítica é dedando um problema sem dar a solução. Tem muita gente que é bom de criticar. Se cortar os cabelos num barbearia, não sei se corta em casa ou corta na barbearia, sempre tem um papo sobre o político, sobre tudo. Não tem. Eu escuto essas coisas, depois eu falo. Mostrou muitos problemas, é muito, não é? É uma porcaria, vai falando aquelas palavras e tudo. Eu falei, tudo bem, nós sabemos o problema, qual é a solução? É onde o Zé entra no assunto. Pois é. Tem muito, mas crítica é assim, dedando sem dar a solução. Inveja amarga e sentimento faccioso. Esses são opostos em mansidão da sabedoria mencionada no verso 3 aí. Essas palavras, na verdade, se referem a alguém que tem um jeito crítico, contencioso, provocador de lutas. Meu irmão me provocava. Meu irmão tem 2 anos menos do que eu. No segundo grau, ele ia mexendo comigo e tudo. Eu ia estourar de raiva. Meu pai falava, meu filho, só deixa ele só deixa ele falar sozinho e vai embora. Não importa com aquilo que ele fala. Só aprendi muitos anos mais tarde, mas uma vez eu até bati nele. Aliás, eu bati nele aquela vez, saiu sangue no ouvido. Eu nunca bati ele, nunca mais. Deu susto, só achou aqui um pouco. Mas olha, deixa só, essa é a sabedoria do meu pai. Então, essa sabedoria que Tiago se refere não é realmente sabedoria. E a sabedoria
pelas pretensões dos mestres, no verso 14, querendo mostrar-se que é mais sábio do que os outros, não é a sabedoria que vem dos céus. Até ele fala no verso 15, essa não é sabedoria que vem do alto, mas terreno, animal e diabólica. Mas que dizer terreno, animal e diabólica? Terrena, ter esta vida apenas em vista. Não a vida eterna, não a eternidade, não a honra de Deus, não a glória de Deus, mas só agora. Como aquele povo que fala, não, a vida é só aqui, morre e vive como cachorro. Não, essa é sabedoria terrena. A sabedoria do mundo, desculpa, perdi meu lugar aqui. Animal. Animal quer dizer sensual, tendo por objeto a gratificação das paixões e propensões animais. Esse não é nosso mundo? Sabedoria lá fora quer legalizar aquele homossexualismo, legalizar, mudando o sexo da pessoa, legalizar toda perversão. Eu já vi um artigo uma vez que falou que queria legalizar, que chama pedofilia. Não é feio e tudo. Essa é sabedoria animal. Não, os cachorros lá, tem 5 cachorros seguindo uma cadela, então eles fazem o que o homem não pode fazer. É sabedoria animal. E a sabedoria diabólica, inspirada por demônios e mantida na alma por sua influência residente. Então, o que está dentro? Verso 16, porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Essa é a sabedoria do mundo. Então, quando eu estou pensando na sabedoria, eu tenho de sempre olhar na minha vida e ver que essas não são as qualidades que estão influenciando a minha própria sabedoria. Mas versos 16 e 18 nos dá outro lado. Mas a sabedoria do que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia na paz, para os que exercem a paz. Bom, a sabedoria que vem do alto, ele fala, primeiro é puro, depois pacífico, moderado, tratável, cheio de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Bom, puro, esse não está falando puro sobre a pureza sexual, mas a ausência de qualquer atitude ou motivo pecaminoso. Esse é o puro. Essa sabedoria é então pacífica. Essa é uma das grandes palavras de descrição de caráter no Novo Testamento. Essa sabedoria é moderado, é a capacidade de entender aos outros a consideração gentil que gostaríamos de receber nós mesmos. Essa sabedoria está disposta a ceder, não temoso nem obstinado, de uma disposição cedente em todas as coisas, atencioso, dócil. É a sabedoria conciliatório, é o oposto de rígido e inflexível. Essa sabedoria é cheia de misericórdia, não julga os outros estritamente como base da lei, mas estenderá uma mão generosa, cheia de misericórdia. Essa sabedoria sabe que a mesma medida de misericórdia que concedemos aos outros é a mesma medida que Deus usará conosco. Lembra, nós temos de perdoar os outros, senão Deus não vai nos perdoar. Então, o mesmo princípio, eu tenho que ser misericordioso com os outros, como Deus é misericordioso comigo. Essa sabedoria é cheia de bons frutos. Essa sabedoria pode ser vista pelos frutos que produz. Não é apenas
o processo anterior de pensar e falar sobre as coisas da maneira certa está cheio de bons frutos. Árvore. Nós notamos que a árvore pode ser bonita. E se ela é uma árvore grande e tudo, dá sombra. Então, é uma árvore boa. A árvore pode ser frutífera. Tudo bem, o fruto tem que ser uma coisa que a gente pode comer, não é? Eu uso o termo muito que eu aprendi do irmão Rubens Mar, que bicho de goiaba também é goiaba. Então, não como goiaba, eu não gosto de bicho e tudo. Então, mas nós temos que entender que a árvore boa tem que dar fruto. O irmão José, quando ele trabalhava lá na estância, ele descobriu uma maneira, eu nem sei o que ele colocou lá dentro, mas foi um tipo de veneno com manga, com mamão, manga, alguma coisa doce, que atraiu os bichinhos e os bichinhos morreram lá dentro da garrafa. O que aconteceu? Aquele ano deu muito manga sem bicho, porque morreu lá e tudo. Então nós esperamos fruto bom de uma árvore boa. E essa aqui vai acontecer quando você está cheio da sabedoria de Deus. Verso 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Esse fruto é como um semente que dará fruto como é semeado para aqueles que fazem paz. Essa é a sabedoria do alto. Como é que podemos adquirir a sabedoria do alto? Primeiro tem que ter Cristo como Salvador. E segundo tem que fazer o quê? Pedir. Não é fácil, mas depois tem que obedecer. E entender pelo Espírito Santo a palavra de Deus e obedecer o que está entendendo. Amém? Amém. Então vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra de Deus e pedimos que o Senhor possa realmente nos dar a sabedoria que necessitamos, que essa sabedoria possa ser óbvia e que as pessoas vão ver que realmente temos a sabedoria do Senhor e vão querer a mesma. Pai, abençoe hoje à noite, em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém? Amém. Então vou dizer boa noite para os que estão assistindo o vídeo.